Muito bem. Então, chegamos onde todo mundo queria. Vamos entrar agora nos dízimos, vamos depois passar pelos dízimos, chegar nas ofertas, falar sobre as primícias. Vamos realmente agora começar a compreender os segredos todos da prosperidade bíblica. Quem tem aqui quem não tem esse papel aqui? Irmã Tereza, a irmã Regina lá, dá para a irmã Regina também. Voltamos com os nossos papelinhos. Tem uma a mais? A pastora não tem? Tem um sobrando aí ou não? Não? Foram dois ou não? Não, toma aqui para a pastora. Pronto. O pastor quer um também, o pastor compartilha com a digníssima. Eles são uma carne só, eles compartilham entre eles. Bom, então falamos bastante sobre as primícias, sobre os princípios de Deus. Amém? Estamos só na introdução, estamos só no raso por enquanto. Então, a gente já aprendeu como que as coisas acontecem no mundo físico, no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é operacionalizado. Amém? Nós aprendemos isso. Aprendemos que ele é espiritual, ele é invisível. Só que ele não é mágico. O mundo espiritual, ele precisa ser operacionalizado. Então, os anjos de Deus operacionalizam as bênçãos e levam e sobem mensagens, recados, enfim. Amém? Então, aprendemos também que para cumprir com tudo aquilo que precisamos receber, temos que viver duas coisas. Quantas coisas? Duas. Primeiro, esperar o tempo. Então, as bênçãos de Deus que já recebemos, amém ou não amém? Amém? As bênçãos de Deus que Ele já nos deu, Efésios, capítulo 1, versículo 3, Ele já nos deu, amém ou não amém? Amém. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Então, Ele já nos deu. Então, por que essas bênçãos não são materializadas para nós aqui na nossa vida? Sejam bênçãos materiais, sejam bênçãos de libertação, sejam bênçãos de entendimento, não importa. O que é preciso para que essas bênçãos se materializem? Duas coisas. A primeira coisa, o tempo. É preciso que o tempo da promessa, o tempo da bênção se cumpra. Lembra lá há o tempo para todas as coisas no céu e debaixo do céu. Ou seja, é preciso que o tempo da bênção se cumpra. Se o tempo da bênção não se cumprir, esquece, irmão. Não vai acontecer. Amém? E é preciso que os princípios da bênção sejam cumpridos. Há bênçãos, olha aqui para mim, há bênçãos que precisam ser ativadas por um princípio. Há bênçãos que não. Há bênçãos que você só precisa esperar o tempo da bênção. Há bênçãos que você precisa ativar o princípio, cumprir o princípio. Amém ou não amém? Amém. Então, a Bíblia vai nos dar essa certeza, que Deus já nos abençoou. Então, falamos muito sobre isso. E que tudo aquilo que Ele nos deu está retido nos lugares celestiais, porque as bênçãos que Ele nos dá são bênçãos espirituais. Amém ou não amém? Essas bênçãos, elas são espirituais. Por que elas são espirituais? Porque Deus é espírito. João 4, 24. Então, como Deus é espírito, Ele libera bênçãos espirituais. Está conseguindo compreender ou não? Amém. Amém ou não amém? Então, essas bênçãos que Ele já nos deu são bênçãos espirituais. Então, como a gente vive no mundo físico, então essas bênçãos precisam se materializar. E elas se materializam quando se cumpre o tempo, ou quando se cumpre o tempo e se cumpre o princípio. Amém ou não amém? Então o que acontece? Como você nunca vai saber
se a bênção que você precisa já chegou no tempo ou não. Agora pensa aqui comigo. Você precisa de uma bênção, sei lá, vamos se ater ao nosso tema. Você precisa de uma bênção material. Você precisa, sei lá, de um emprego melhor. Amém ou não amém? Então, você primeiro precisa esperar o tempo disso. Você não sabe se o tempo chegou ou não. Você está mandando currículo, você está estudando, está se especializando, porque você quer ganhar mais. Amém ou não amém? Então você precisa dessa bênção. Então a sua parte você está fazendo. Estuda, manda o currículo, faz lá um LinkedIn bem bonito, coloca uma foto, começa a postar algumas coisas interessantes, começa a se relacionar. A sua parte você está fazendo. Amém ou não amém? O tempo da bênção você não sabe. Você não sabe quando, se ela vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser... Ou se foi ontem. Está conseguindo compreender? Então, faz conta que o tempo da bênção já deu, só que você precisa cumprir com o princípio. Só que você não cumpre com o princípio. Se você não cumpre com o princípio, de repente você já fez a sua parte, você já mandou os currículos, você já se preparou, o tempo da bênção já deu, só que você não recebe a bênção porque você não cumpre com o princípio. Você não ativa aquilo que é necessário ser ativado. Então, isso aqui já está lá, porque Deus já abençoou. Só que é necessário que você cumpra com o princípio. Está conseguindo compreender ou não? Então, o que você tem que fazer? Duas coisas. O que nós temos que fazer? Em todas as áreas cristãs. Porque há princípios para a prosperidade, há princípios para finanças, há princípio para libertação, há princípio para cura, há princípio para tudo. O que a gente tem que fazer? A nossa parte terrena. Então, no caso do exemplo do emprego, o que eu preciso fazer? Preciso preparar um currículo, preciso começar a mandar esse currículo, preciso atualizar o currículo, colocar o meu telefone no currículo, colocar o meu e-mail, preciso, né, essa parte que é a parte humana, natural, e preciso começar a cumprir os princípios de prosperidade. Ou seja, preciso fazer um voto, preciso ofertar, você está conseguindo compreender? Para que, se o tempo da bênção já tiver chego, a bênção vem rápido. Está conseguindo compreender ou não? Isso é para tudo, meu irmão. Isso é para tudo. A gente tem que viver dessa maneira. Amém ou não amém? Ou seja, eu vou buscar o reino de Deus, vou cumprir com os princípios do reino de Deus e as bênçãos vão começar a acontecer. Por quê? Porque conforme eu vou cumprindo com os princípios, vou buscando o reino de Deus, vou fazendo a minha parte, conforme o tempo da bênção for batendo, a bênção vai descendo. Por quê? É só o que falta. O tempo, porque o princípio eu já estou cumprindo. Você está conseguindo compreender? É disso que diz aquele texto. Buscar o reino de Deus, a sua justiça. Ou seja, o que é isso? Buscar o reino de Deus? É viver os princípios do reino. É viver conforme as regras e leis do reino. Lembra que Jesus disse? Desde João Batista até os dias de hoje, já se iniciou o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus já está em vigência. E como nós vivemos no reino de Deus, temos que seguir a nossa vida conforme as regras e leis do reino. O problema é que a gente quer viver o reino de Deus segundo as regras e leis desse mundo que a gente vive. E aí não dá certo, porque eles são incompatíveis. Por isso que Jesus disse, não vos peço que os tire do mundo. Ou seja, nós temos que viver nesse mundo, mas os livre do mal, para que eles possam cumprir com os princípios do reino, mesmo vivendo fora dele. Amém ou não amém? Estou só fazendo uma revisão. Então, olha assim, essas bênçãos estão nos lugares celestiais. Então nós temos que ir buscá-las, amém? Temos que conquistá-las. Porque os lugares celestiais, onde estão as nossas bênçãos aqui, falamos tanto sobre isso, e é fundamental. Porque eu já expliquei para você que lá nos lugares celestiais tem bênção. Eu já falei para você que nos lugares celestiais tem demônios. Eu já falei para você que nos lugares celestiais tem anjos. Eu já falei para você que nos lugares celestiais tem altares. Todos os seus altares são erguidos aqui. Em nome de Jesus, vê?
Todos os seus altares são erguidos nos lugares celestiais. E ele tem o seu nome lá, sabia disso? Ele tem seu nome lá. Olha aqui para mim. Cada vez que nós cumprimos com o princípio do reino, cada vez que nós agimos conforme aquilo que Deus tem preparado para nós, cada vez que você faz um sacrifício de louvor, cada vez que você cada vez que você vence a carne, cada vez que você vive pelo Espírito, você levanta um altar nos lugares celestiais. Cada vez que você oferece uma oferta de gratidão, cada vez que você dizima, cada vez que você vive os princípios do reino, são erguidos altares nos lugares celestiais com o seu nome. E os demônios que passam ali começam a te conhecer. Porque tem altares lá no seu nome. E aí você começa a ser conhecido. E é bom você ser conhecido. Porque aqueles demônios mais chechelento, furreco, eles já não vão nem querer se meter contigo. Você lembra lá na passagem de Atos, quando os filhos de Cefa vão querer expulsar o demônio fala para ele, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, e você, quem é? Eu nunca ouvi falar. Se o domicílio deles, a gente já aprendeu que o domicílio deles não é aqui, é lá, ou seja, eles ouvem falar de você segundo aquilo que está lá. São os altares. Cada vez que você acorda de madrugada para orar, meu irmão, é um altar que você levanta nos lugares celestiais. Cada vez que você dá uma oferta de gratidão, aquela oferta que dói, porque a oferta tem que doer. É um altar que você levanta. Amém ou não amém? Por que nós temos que levantar esses altares? Porque, olha aqui, os lugares celestiais é uma tipologia de Canaã. Você lembra de Canaã? Canaã precisava ser conquistada. As bênçãos olha aqui, as bênçãos do povo de Israel estavam onde? Em Canaã. E o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que conquistar a terra. E Deus também fez isso. As suas bênçãos estão aonde? Você precisa conquistar elas. Você precisa tomar essas bênçãos. Ele depositou as nossas bênçãos lá. E você precisa conquistá-las. Já está lá, já é tua, meu irmão. Amém, em nome de Jesus. Quer ver? Abre aí Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Porque essas bênçãos aqui, olha aqui para mim, elas são eternas. Glória a Deus. Elas são eternas. Cada conquista sua, olha aqui para mim, cada conquista sua, ela pode até parecer material, só que você vai dar testemunho dela eternamente. Você vai dar testemunho, cada conquista, cada vitória, a bênção dessa que está lá, que você toma para você, ela é um testemunho eterno. Verso 9. Apocalipse 21, verso 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo e disse: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a desposada do Cordeiro. E levou-me pelo Espírito a um grande e alto monte, e me mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu e que vinha de Deus. Ou seja, a nossa Canaã está lá. Nós temos que ir até ela conquistá-la. Tudo aquilo que você pediu, tudo aquilo que você vai pedir, está lá já na tua caixa postal. Tem uma caixa postal no céu lá com o teu nome. Só que você não abre ela nunca, porque você não cumpre os princípios. Você não vive pelas coisas do alto. Você vive por as coisas daqui. Está conseguindo compreender ou não? O problema é que não são todos os filhos de Deus que vão até lá buscar essas encomendas. Não são todos os filhos de Deus que usam a escada. Olha que tem uma escada para alcançá-la. Sabia disso? Tem uma escada. Tem uma escada para você chegar lá. Você tem asa igual o anjo? Não tem.
Tem uma escada para você chegar lá. Para você alcançar esses lugares celestiais. Para você alcançar esses lugares altos. Tem uma escada. A Bíblia vai falar que tem uma escada. E você precisa chegar até ela. Ou seja, cada princípio cumprido é um degrau que você sobe. Cada princípio que você cumpre, algo acontece. Amém ou não amém? Essa escada aqui se chama Cristo. Ele é a escada que leva. Está conseguindo compreender ou não? Tem um dos princípios do dízimo que se chama o princípio da responsabilidade. Por que você tem que dizimar? Já vou falar sobre os dízimos, já vai compreender. O princípio da responsabilidade. Como assim? Quando você dizima da maneira correta, por isso que eu estou aqui para te ensinar os princípios. Porque até hoje você dizimou errado. Tem cliente que nem sabe o que dizima. Por que você dizima, irmão? Eu cheguei aqui, o pessoal já fazia isso e falou que eu também tinha que fazer e... Amém. Todo mês eu venho aqui e deu 10% aí. E amém. Tem outro crente... Aqui não, né, irmão? Vou falar da outra igreja que eu frequentava. Porque a igreja é assim. Quando a igreja tem mais de 1000 membros, tem de tudo na igreja. Vai por mim, irmão. Quando a igreja é grande, tem mais de 1000 membros, tem de tudo. Eu falei com o pastor Vando ontem. Foi ontem que eu falei com ele. Não é lá não, irmão, o pastor. Quando a igreja tem mais de 1000 membros, tem tudo. Então, olha aqui para mim. Quando você entrega o dízimo sabendo, consciente do que você está fazendo, você coloca o princípio de responsabilidade em atuação. Como assim? Você proclama para o mundo espiritual, para o mundo físico, que você pertence a Cristo. Glória a Deus. Ou seja, eu sou de Cristo. Ele me comprou. Eu sou dele. Eu já preguei sobre isso aqui, lembra? Ou seja, quando você cumpre, dizima sabendo disso, com essa função, você coloca esse princípio para funcionar. E qual que é esse princípio? Ou seja, eu sou comprado, eu sou remido, eu tenho um dono. E esse dono é o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, agora a responsabilidade não é mais minha. Agora a responsabilidade é do meu Pai. Amém. Você lembra quando você morava, a exceção dos dois lá, você lembra quando você morava na casa dos seus pais? Quem lembra quando morava na casa dos pais? Olha aqui, quando você morava na casa do teu pai, você estava preocupado se no dia seguinte ia ter alguma coisa para comer? Não. Você estava preocupado se no dia seguinte, será que tem pão amanhã? Você estava preocupado se no dia seguinte ia ter dinheiro, no mês seguinte ia ter dinheiro para pagar a conta de luz? Não era a sua preocupação. Você sentava todos os dias, ligava a televisão, ou ia ler um livro, ou ia fazer seja lá o que quer que fosse, ia abrir o armário. Deixa eu ver o que tem para comer aqui. Vai no frigorífico, deixa eu ver o que tem para comer aqui. Abre o frigorífico. Ou então sua mãe estava lá cozinhar. O que tem para comer? Não era assim? O que tem para comer? Não gosto. Não era assim, não era? Não gosto. Frango. Quando eu perguntava para minha mãe, eu falava, o que tem para comer? Ela falava, comida. Hoje não, né? O que tem para comer? Quer que eu faça um nuggetinho para você? Não é? E por quê? Por que a gente vivia assim? Por que a gente vive assim? Porque a gente sabia que o nosso pai, a gente sabia que a nossa mãe
providenciaria o que fosse necessário. A gente dormia tranquilamente, botava a cabeça no travesseiro, sabendo que no dia seguinte ia comer. Talvez eu não fosse comer pão com fiambre, mas que ia ter pão. Talvez eu não ia comer, sei lá, uma picanha, mas que eu ia comer pelo menos frango, eu ia. Eu digo os mais pobres, né? Porque é assim. Eu também, quando era criança, assim, graças a Deus, minha mãe sempre teve boas condições. Nunca nos faltou nada, mas tem determinados momentos da vida que, né, você não come picanha sempre. Não é? Às vezes você come frango, fígado. Né? Teve uma época do fígado, né? Enfim. Mas eu dormia tranquilo, a gente não se preocupa com isso, porque a gente sabe que a conta de luz, meu irmão, teve uma abençoada aí recentemente que gastou 150 euros de conta de telefone, meu irmão. 150 euros de conta de telefone, sabe o que é isso? Tá preocupado se no dia seguinte, se no mês seguinte não vai ter internet? Não tá preocupado, meu irmão. Não é assim que a gente vive, não é? Porque a gente sabe que o nosso Pai vai prover o que é necessário. Então você deita e dorme. A gente sabe que as nossas mães vão fazer o que tem que ser feito. Por quê? Pergunte para mim por quê. Não, só os crentes. Porque eles tinham responsabilidade sobre a nossa vida. Eles eram responsáveis pela nossa alimentação. Eles eram responsáveis pela nossa segurança. Eles eram responsáveis pelas nossas vestimentas. Eles eram responsáveis, então nós confiávamos neles. Está conseguindo compreender ou não? Mesmo sem saber como eles fariam, nós confiávamos e nós tínhamos a certeza que eles fariam. Que no dia seguinte o pão ia estar na mesa. A gente sabia. Mesmo na nossa imaturidade, sem saber como e sem saber quanto que isso custaria. Mas vivíamos tranquilo e a ponto de, olha aqui para mim, vivíamos tranquilo a ponto de nem pensar na hipótese de não ter. Está conseguindo compreender ou não? Ou seja, isso era reflexo do cuidado e da responsabilidade que nossos pais tinham conosco. Agora olha aqui para mim. Olha o que Jesus vai dizer. Se vós, que sois humanos, se vós, pais, que sois humanos, sabem cuidar dos vossos filhos, imagina o nosso Pai Celestial. Então, olha aqui para mim. Se nós, quando éramos jovens, adolescentes, crianças, seja o que for, confiávamos plenamente nos nossos pais humanos, imagina no nosso Deus celestial. Então, quando você se entrega a tudo, quando você dizima sabendo, quando você dizima confiando, você está dizendo para ele, olha, eu confio que o Senhor é o meu Pai, e que o Senhor vai fazer o que seja necessário, e que eu tenho certeza que amanhã não vai faltar, e que eu tenho certeza que daqui a pouco, o mês que vem, não vai faltar, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. E quando você dizima sabendo disso, e dizendo e proclamando para o mundo espiritual, e proclamando para o mundo físico, que você está fazendo aquilo porque você foi comprado por alguém, e esse alguém é só o Senhor Deus Todo-Poderoso, meu irmão, você pode deitar e descansar tranquilo todos os dias da tua vida. Consegue compreender? Quando você vive dessa maneira, você está dizendo, olha, eu fui comprado por Cristo, ou seja, eu vivo no reino que Ele implantou, eu vivo no reino que Ele decidiu implantar nessa terra, eu faço parte desse reino, eu faço parte dessa justiça, ou seja, agora todas as coisas podem começar a acontecer porque eu sou herdeiro, co-herdeiro dessas bênçãos. Consegue compreender a diferença, meu irmão? De você pegar ali o seu dízimo, com essa consciência, e pegar o seu dízimo e jogar na caixinha. É diferente, meu irmão. É completamente diferente. E não adianta você falar, mas Deus entende. Não, Deus não entende, meu irmão. Porque Ele disse que é assim que tem que ser. E aí você quer fazer de outro jeito e achar que Ele entende.
Quando você entrega o seu dízimo, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, se proclamando como comprado por Cristo, você está dizendo, olha, eu confio que Deus vai cuidar de mim. Amém. Então você dorme tranquilo. Ele é meu pai. Ele é o meu provedor. Ele tem responsabilidade total quanto à minha vida. Então você fala, olha Senhor, está na tua mão aí agora. Agora cuida de mim. E aí ele vai te pedir alguma outra coisa, irmão. Olha, eu recebi um dinheiro ali, faz conta. Recebi um dinheiro aqui, 1.000 euros, e ele te pede esses 1.000. Imagine, meu irmão. Você está aí ó, ralando o ano todo, daqui a pouco uma colheita extraordinária, de repente um dinheiro de onde você nem imaginava. Já aconteceu comigo, meu irmão. Bem, surgiu do nada 1.000 euros, você fala, oh, glória a Deus. Aí Deus fala com você, dá para mim tudo. Quando você confia, quando você sabe que Ele é teu Pai, quando você sabe que é Ele que dá, quando você entrega, e pode ficar tranquilo, meu irmão, porque as coisas vão acontecer. Amém. Porque a sua mentalidade agora é mentalidade de filho. E esse é o princípio da responsabilidade. Ou seja, Senhor, tá bem, amém, eu vou fazer, só que agora está contigo. E vou te falar, entrega na mão dele, que ele sabe fazer muito mais do que você. Porque a partir desse momento que o princípio da responsabilidade está com ele, ele vai começar a agir em teu favor. O problema é que você não coloca na responsabilidade dele, e quem é que tem que fazer? Quem é que tem responsabilidade sobre isso? É você. Porque se você não coloca nas mãos dele, se você não coloca na responsabilidade dele, a responsabilidade de fazer acontecer é de quem? É tua. E posso te informar, meu irmão, a tua responsabilidade é limitada. É limitada. Para não falar que ela é banal. Porque existem muitas coisas que não somos nós que controlamos. Olha aqui para mim. Como que você vai controlar? Então vamos voltar para o exemplo que eu disse. Então você fez o currículo, mandou o currículo, você quer um emprego novo, amém ou não amém? Aí você vai na entrevista, se dá bem na entrevista, porque você é bom de papo, conversa e tal, não sei o quê. Vai bem na entrevista, mas também tem outros tantos que foram bem. Você quer aquela vaga para você? Tem alguma coisa que você possa fazer? Não pode fazer nada, meu irmão. Se tiver outros tantos lá, candidatos, bons, iguais, melhores do que você, não há nada que você pode fazer. Mas existe alguém que pode. Amém. Quando existe alguém que age em seu favor, meu irmão, vai por mim. Aquilo que você não pode fazer, ele faz. Olha aqui para mim, aí ele começa a agir, meu irmão, e aí você começa a não entender. E aí você começa a não entender como que as coisas acontecem, como foi comigo. Quando eu estava lá trabalhando, muito bem, tranquilo, sossegado, gostosinho, de repente do nada alguém me liga e me oferecendo uma oferta de emprego para ganhar muito mais do que eu ganhava, de repente assim do nada. Foi do nada, meu irmão? Claro que não foi. Foi alguém que tem poder sobre todas as coisas, que passou a agir em meu favor, porque alguém cumpriu com o princípio, porque alguém fez acontecer, porque alguém viveu aquilo que tem que ser feito. Entende? E você não precisa entender. Eu não entendo as coisas que acontecem. Você também não precisa entender, você só precisa vivê-las. É assim. Isso é prosperidade de Deus. Você não entende, você fala, meu Deus do céu, como que pode não querer entender? Viva. E vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Quando eu entendi isso, e teve um dia que eu entendi isso. Teve um dia que eu não entendia isso. O dia que eu entendi isso, já tem uns 10 anos, a minha vida simplesmente mudou. Eu não sei por que as coisas acontecem. Eu não sei como que as coisas acontecem. Só que elas acontecem. Então eu vivo. Porque eu sei quem age por mim. Amém. Amém? E não tem nada a ver, aquilo que eu já falei, não tem nada a ver com dinheiro, com quantidade de dinheiro no banco, não tem nada a ver. Algumas pessoas acham que é isso, mas não tem nada a ver. Ou seja, olha aqui, quando Deus decide abrir a janela do céu, meu irmão,
Ele não vai cuidar só das suas necessidades materiais. Ele não vai cuidar só daquilo que você precisa financeiramente. Não, Ele vai te fazer viver uma vida abundante, cheia de alegria, cheia de paz, cheia de fé, cheia da presença dEle. E se você está com um bom emprego, amém. Se você não está com um bom emprego, amém também, daqui a pouco Ele aparece. Você está conseguindo compreender, meu irmão? Por quê? Porque você está completamente cheio de Deus. E quando você está cheio de Deus, meu irmão, não importa. Você só está esperando... E você vai vivendo. Entende? Eu também passo por momentos difíceis. Vou falar da vida financeira. Nós também passamos por momentos difíceis. Mas, quando a gente está passando por momentos difíceis, sabe o que eu entendo? Estou só esperando. Porque a minha parte, eu estou fazendo. Tanto a minha parte humana, um exemplo, que é mandar o currículo, que é ir lá, quanto cumprir com os princípios. Ah, mas não aconteceu ainda, não importa, meu irmão. Está só faltando uma coisa acontecer, que é a hora certa. E isso não depende de mim. Por isso que você tem que estar sempre pronto. Você lembra da mulher que foi ungir Jesus, Maria? Lembra Maria? Foi ungir Jesus. Olha aqui. Maria ungiu Jesus 2 vezes. Já te ensinei, amém ou não amém? Já te ensinei 2 vezes, não foi? Eu não te ensinei? Que Maria ungiu Jesus quantas vezes? 2. A gente lê o texto lá muito rápido, a gente acha que ele está contando a mesma história. Da mulher que joga o azeite na cabeça dele. O óleo. A gente acha que é a mesma história. Porque ela é falada em 2 livros diferentes. A gente acha que é a mesma história, porque elas são parecidas. Só que se você prestar atenção, é que a gente lê a Bíblia muito rápido. Se você prestar atenção, no início do capítulo ele vai dizer, e faltavam 6 dias para a Páscoa. Isso acontece a primeira unção. No outro livro ele vai dizer, e faltando 2 dias para a Páscoa. Ô meu irmão, a Páscoa é uma das festas mais importantes do povo de Israel. Você acha que o escritor do texto ia se confundir de 4 dias de diferença para uma festa dessa? Então Maria, presta atenção, Maria, irmã de Lázaro, ungiu Jesus 2 vezes. Uma vez ela unge ele, quebra o vaso e joga na cabeça. Amém? Na outra unção, ela unge o pé. E ainda tem uma outra unção, que acredita-se que era Maria Madalena, não se sabe, que também foi no pé. Ah, mas é a mesma unção. Não é, porque numa ela chora e as lágrimas caem no pé. E na outra ela cega com o cabelo. O óleo é diferente. Jesus foi ungido 3 vezes. 3 unções. Quantas unções? 3 unções. Unções para a morte. Presta atenção. Jesus foi ungido para a morte. Se Jesus não é ungido, ele não pode ressuscitar. Já falei sobre isso quando falamos dos olhos. Amém ou não amém? Que o nardo é óleo ou unção para a morte. Até te contei o exemplo aqui do irmãozinho que estava encomendando o povo. Então, olha aqui. Então, Jesus é ungido 3 vezes, porque ele precisa ser ungido para a morte, porque ele precisa ser ungido para poder morrer e ressuscitar. Se ele não é ungido, ele não pode ressuscitar. Você acha que ele ficava falando o que com Maria quando ela sentava no pé dele? Ele fala para ela, eu preciso de alguém para me ungir. Eu preciso de alguém para isso. E ela falou, ela entendeu. E ela falou, então eu sei que eu vou ter que fazer. Eu vou lá e vou ungir ele, porque ele precisa morrer. E ele precisa ressuscitar. Está conseguindo compreender? Então ela fez isso tudo. Amém ou não amém? Aí quando Jesus morre, presta atenção. Logo depois que Jesus morre, no dia seguinte, ele já é posto lá na tumba. No dia seguinte, você lembra da história. As mulheres estavam indo até o corpo dele fazer o quê? Ungí-lo. Só que... para de graça, irmão. Chegando atrasada. Tem gente que é atrasado. Ele já tinha sido ungido. A mulher já foi lá, já ungiu, já ganhou a bênção. E o nome dela é falado até hoje. E as outras estavam indo lá todas atrasadinhas. E não ungiu o homem que já tinha ressuscitado, meu irmão. O que eu quero dizer com isso? Você precisa se antecipar. Pode pregar um dia sobre isso. Os crentes atrasados. Tem crente que é atrasado, meu irmão. Tem crente que é atrasado para tudo. O pastor levanta uma oferta aqui. A paz do Senhor, povo de Deus. Olha, hoje eu profetizo em nome de Jesus, nós vamos levantar uma oferta aqui para poder comprar o microfone da igreja. Daqui 1 mês você apareceu, pastor. Então, e aquele microfone? Já comprei, meu irmão, perdeu a bênção.
Atrasado. Tem crente que é atrasado. Para tudo. E perde bênção, meu irmão. Porque está sempre chegando atrasado. Você lembra o nome das mulheres que foram... Quem lembra o nome das mulheres que foram de Jesus, as atrasadinhas? Olha aqui. Ninguém lembra o nome delas, irmã. Porque não foi nem dito. Agora o da Maria todo mundo lembra. Porque Jesus disse, e dessa mulher vai se falar. Olha só o que Jesus disse. Quando o nosso, você sabe quem? Judas. Falou que era desperdício. Jesus disse, e dessa mulher vai se falar pelos séculos dos séculos, em todas as gerações. Porque ela fez aquilo que as atrasadinhas não fizeram. As atrasadinhas lá com os potes de nardo, porque o judeu fazia isso. Só que tinha que ter sido feito antes, enquanto o homem era vivo, irmã. Vai fazer depois que está morto, ninguém entendeu nada. E o crente atrasado é assim, ele fica aqui na igreja e não entende nada. Sai daqui no domingo sem entender nada. Meu irmão. Por isso que você tem que ser esperto, meu irmão. Quando o pastor falar, povo de Deus, vamos levantar aqui uma oferta, você já tem que ser o primeiro. Eu não perco nenhuma oportunidade não, meu irmão. Ou vai levantar aqui, eu sou o primeiro, porque eu quero participar disso. Já te contei a história do povo de Israel, quando Moisés foi fazer o tabernáculo. Deus disse para Moisés assim, olha, eu preciso que você construa um tabernáculo para mim. O povo, irmão, escravo, irmão. Escravo, irmão. Tinha acabado de sair do Egito, cada um pegou um bezerro de ouro lá, colocou no bolso e levou, era a única coisa que eles tinham. Olha como que Deus é, meu irmão. O escravo saiu do Egito, tinha um pedacinho de ouro que pegou com muito custo, e era tudo aquilo que ele tinha, 40 anos no deserto, meu irmão, com aquele bezerro debaixo do braço, Arão levou mais 2 pernas do bezerro, ele ficou com o bezerro só com 2 pernas, porque o Arão usou para fazer o bezerro grande. Ele não tinha mais nada, aí Deus decide fazer um tabernáculo, fala para Moisés assim, olha, pede para o povo que traga o ouro, que traga a prata, que traga as pedras preciosas, porque nós vamos construir um tabernáculo. Aí Moisés falou, povo de Deus, nós vamos construir um tabernáculo para o Senhor Deus Altíssimo. Quem tiver aí ouro, prata, traz para mim. Imagina aquele homem que falou, só tem um bezerro com 2 pernas aqui, meu irmão. Se eu levar esse bezerro aqui, que já está quebrado na metade... Não, meu irmão. Teve gente que levou, mas ele ficou segurando. Aí começou a construir, está na Bíblia, nós já lemos o texto. Aí... Passou um tempo, não deu, faltou material. Deus falou para Moisés, vai lá e fala para o povo trazer mais, porque ainda não é o suficiente. Aí Moisés falou, povo de Deus, precisa de mais ouro, precisa de mais prata, traz o que vocês têm. E eu estou lá com o meu bezerro aqui, 2 pernas só. Não levei. O povo foi e levou, eu fiquei segurando ele aqui. Passou um tempo, a Bíblia vai dizer que aí eu caí na real. Falei, olha só, o povo de Deus está sendo abençoado. Eu vou levar o meu bezerro de 2 pernas lá para Moisés. Moisés, posso levar o meu... Olha aqui meu bezerro, agora não precisa mais. Atrasadinho. Ficou com o bezerro de 2 pernas lá. E não abençoou a obra de Deus. E, meu irmão, até hoje nós estamos falando do tabernáculo. Imagina o quanto de altar esses homens construíram, porque participaram da construção do tabernáculo. Tem um demônio que passa lá toda hora e vê o nome dele lá, no altar. Um altar, deve ser um altar lindo, maravilhoso, porque participou do tabernáculo. Está conseguindo compreender, irmão? Então você não pode perder uma oportunidade. Sentir no coração, liga pro irmão. Irmão, estou te transferindo aí, fazendo um bem para o senhor, 50 euros, que Deus te abençoe. Tem, na cara. Sentir no coração, e Deus fala com você, eu sei que fala, ele fala comigo. Estava comentando com o pastor Vitor aqui agora. Eu estava hoje do nada, Deus falou comigo, olha, manda uma mensagem para o fulano, que eu quero que você abençoe ele. E eu liguei para o fulano, mandei uma mensagem e tal, não sei o que, e aí, como que está a vida? Eu falei assim, olha, e a igreja, como que está aí a igreja? Está assim, assado e tal. Está difícil e tal. O negócio foi o seguinte, então, meu irmão, estou mandando para você aí 10 livros, estou te mandando 10 livros, você vende aí na igreja, e o que vender fica para a igreja de oferta em nome de Jesus. Amém? Amém? Ô, pastor, Deus abençoe. Está feito, irmão.
A vida é assim, se ligar, e se Deus mandar eu transferir dinheiro para alguém, eu transfiro, já fiz isso. Entende? Entende? São princípios. Só que você está aqui, ó, com o teu bezerro que só tem 2 pernas. A hora que você quiser soltar ele, meu irmão, Deus vai falar, agora não preciso. Está conseguindo pegar ou não? Amém. Para de ser atrasado, irmão. Sai na frente. Gente atrasada não é lembrada. Aquelas mulheres não são lembradas. Agora, Maria foi. Lembrada, estudada, tentaram imaginar o que é, se era nardo, se é uma unção, se foi 2, se foi o cabelo, se foi a lágrima no pé, se foi na cabeça. Por quê? Porque ela se antecipou. Você tem que se antecipar. Olha aqui, vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo? Você tem amor nas minhas palavras, amém? Há quanto tempo que nós estamos falando do microfone? Ih, tem microfone ruim. É Deus falando contigo, meu irmão. Ih, vou prestar aqui nesse fio, vou cair. Ih, deixa eu tirar esse fio pra cá. É Deus falando contigo, meu irmão. Se antecipa, fala, pastor, eu vou acabar com esse fio aí. Quanto que custa o microfone? Tá conseguindo compreender, irmão? Se antecipa. É a casa de Deus, é o tabernáculo de Deus. Você está segurando o teu bezerro com 2 pernas só. Eu posso ajudar como? É assim. Já contei a história aqui. Eu estava na igreja lá. 300 pessoas na igreja. A igreja é enorme. E é um calor. Imagina, pensa, o Brasil é quente, irmão. O Brasil é quente. E o nosso culto lá começava às 6 horas. No domingo. 6 horas, meu irmão, é 35 graus. E aí os crentes assim, ó. A Priscila foi, ela falou, pastor, o negócio é o seguinte, quantos ventiladores essa igreja aqui precisa? Porque ar-condicionado eu não tenho, mas ventilador já ajuda. Ah, precisa de uns 6, então toma aqui, ó. Ela entrou na internet, eu já comprei 8. Chega daqui 2 dias. O seu pastor precisa de alguém para instalar ou eu preciso contratar também o serviço de instalação? Não, irmão. A gente instala, pode deixar, Deus abençoe. Então, se antecipou, meu irmão. Eu não sei, talvez você não pudesse dar 8, mas você pudesse comprar 1. Ou talvez você não pudesse comprar nenhum, você vai passar o negócio seguinte, vamos levantar uma oferta para a gente comprar uns ventiladores? Olha, eu dou 5 euros. Se é o que você tem, meu irmão. Deus não está vendo o valor, você consegue compreender? Ele quer ver a sua atitude. Amém. De se antecipar. Para ele poder falar, olha, eu cuido de você. O problema é que a gente não tem certeza se ele cuida da gente, não é? Eu não sei se Deus cuida de mim, eu tenho só aqui um bezerro com 2 pernas. Se eu derreter esse bezerro aqui e comprar 2 microfones para a igreja, e como é que eu vou comer amanhã? Meu irmão, é com Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença, só essa. Uns têm certeza que são filhos. Outros, eu vou ficar com meu bezerro de 2 pernas aqui porque eu não sei como que vai ser. Meu irmão, se Deus falou contigo e Deus fala, se Deus falou contigo, meu irmão, faz sem pensar, porque Ele vai cuidar de você. Vai por mim. Glória a Deus. Quem está aí? Amém. Alguma dúvida? 9h20 ainda, olha só, Jesus, até o tempo está ajudando. Nenhuma dúvida até agora? Podemos ir para o dízimo? Abre sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 23. Deixa eu te explicar. Nós vamos começar a falar do dízimo, tá bem? Amém. Depois nós vamos falar sobre as ofertas, amém? E depois nós vamos falar sobre um conceito novo, para você pelo menos. Se chama primícias. Amém ou não amém? E olha, vai por mim. Essa igreja vai sofrer uma reviravolta. Oh, glória. Depois que esses princípios começarem a ser cumpridos aqui.
Eu não podia falar sobre eles e começar a exercê-los sem você saber. Então, depois que todo mundo souber, olha aqui para mim. Você está feliz, né? Quem está feliz? Dá uma glória. Mas você que não cumpra depois. Todo mundo achou Mateus 23? Ai, pastor, eu não sei se eu fico feliz quando você está animado ou se eu fico preocupado. Não é? Porque vai falar umas coisas aí para mim que eu não sei não. Foi como os discípulos disseram para Jesus quando Jesus contou tudo sobre o casamento. Ele falou isso, os discípulos falaram, então não convém nem casar. Porque se é para ser desse jeito, o negócio vai ser difícil. E eles falaram assim para Jesus, dura é essa palavra. Tem palavra fácil quando se refere a casamento, meu irmão? Claro que não. Mateus 23, todo mundo achou? Mateus 23, verso 23. Então, deixa eu apagar aqui. O princípio da responsabilidade foi só um jatinho d'água aí, para você entender. Esse aqui já morreu. Mateus capítulo 23, verso 23. Quem pode ler aí para a gente ganhar tempo? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e comum, mas não obedecem os mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Amém. Repete só essa última frase. Sem deixar de lado as outras. Amém. Então, esse verso, essa passagem, talvez seja um dos versos mais importantes do Novo Testamento, quando a gente fala sobre finanças, quando a gente fala sobre dízimos e ofertas, talvez esse verso seja o mais importante. Por que esse verso talvez seja o mais importante? Porque, se não me falha a memória, ele é a única menção que Jesus faz em relação ao dízimo. Presta atenção. Se não me falha a memória, essa é a única menção que Jesus faz sobre dízimo. Olha aqui. Jesus, nessa passagem que nós lemos, por isso que eu pedi para a irmã repetir a última frase, ele corrobora, ele atesta, ele assina embaixo a necessidade de entregar o dízimo. Por que esse versículo é muito importante? Principalmente quando falamos em relação a finanças e dízimo. Porque olha aqui, é óbvio que nessa passagem, o cerne dessa passagem, o principal motivo pelo qual Jesus fala isso, um dia eu vou te falar o conceito que ele estava dentro de uma sinagoga. A gente não entende como funciona uma sinagoga. Mas um dia eu vou te explicar direitinho como que ela funciona. E vou te dizer o que Jesus fez quando ele entrou dentro da sinagoga e lia o livro de Isaías. A gente lê aqui nas Escrituras, a gente não tem noção da ousadia de Jesus no bom sentido. Porque a gente não entende os conceitos judaicos, nem de hoje, nem daquela época. Meus irmãos, Jesus, ele entrou, porque, rapidinho, uma sinagoga, como que funcionava? Então, ela ficava no centro, tinha uma sinagoga. Então, olha aqui, o príncipe da sinagoga, que era o responsável pela sinagoga, então, ele não era todo mundo que entrava na sinagoga. Não era todo mundo que entrava. Então, eles tinham umas regras, e que, por exemplo, um cego, ele não podia entrar na sinagoga. Então, existiam algumas regras, umas exceções. Então, o que eles faziam? Olha, hoje vai entrar 3 cegos na sinagoga. Então, o príncipe da sinagoga ia na porta, e aí os cegos, os coxos, os mancos, os doentes, e enfim, ficavam tudo ali esperando ele autorizar a entrada. E ele que escolhia. Olha, hoje entra você. Vem cá. E essas pessoas eram postas num canto, bem no cantinho, ela era quadrada.
Nossa, toda hora eu pego isso, Jesus. Ela era quadrada e no centro, ficava a mesa com a Torá. E para você chegar aqui nesse centro, você tinha os degraus. Ela era assim, ó. E esses cegos, esses doentes, esse pessoal ficava aqui assim, ó, escondidinho aqui, ó. De favor. Era assim. A gente gosta do povo judeu, a gente tem que orar muito por eles, porque olha o que eles faziam. E aí, não era qualquer um que podia subir aqui, subir esses degraus. Não. Tinha que ser um rabino estudado, conhecido, aprovado, autorizado pelo príncipe da sinagoga, porque isso aqui ficava cheio de gente, apinhado de gente aqui assim, ó. Então Jesus vem, ele sobe essa escada aqui. Aqui tinha um homem com uma mão mirrada. Ah, irmão, para de graça, eu não vou nem te contar que você não está preparado. Não, mas eu conto, eu tenho que contar. Esse homem aqui ficava aqui no canto com uma mão mirrada. E olha, ele não podia falar. Se ele falasse, porque também ele podia ser mudo, né? Mas se ele falasse, tivesse uma mão mirrada e falasse, ele tinha que ficar quieto. No cantinho, porque era um favor que estava dando-se a ele poder participar do culto, meu irmão. Ah, para de graça. E você que está vazio. Era um favor. Então ele está ali com a mão mirrada. E Jesus sobe aqui, pelas escadas. E eu imagino Jesus dizendo, abre aí. Abre aqui porque tem uma pessoa lá atrás que precisa me ver. E Jesus fala o que tem que falar, e você conhece a passagem, diz, de hoje se cumpriu esse texto. E em seguida ele diz para o homem, você vem aqui. Ah, meu irmão. Eu imagino o príncipe daquela... Agora você começa a entender por que aqueles homens queriam matar Jesus. Falou, pera lá, esse homem aí, aquele lá, vem aqui. Como assim vem aqui? Não, vem aqui. E aquele homem vai, não vai, o povo, não vai, vem aqui. E eu falo, o que você quer que eu faça? Ah, meu irmão, para de graça. Se tu quiseres... Sim, eu quero. Imagina esse povo aqui, irmão. O homem não podia nem falar. Outro dia. Mateus 23. É claro que o cerne da mensagem, presta atenção, o cerne da mensagem que ele fala em relação ao dízimo, é claro que ele estava confirmando, ele confirmou a necessidade de dizimar, mas não era disso que ele queria falar. Ele vai falar, olha, você não tem só que dizimar. Presta atenção. Fazeis todas essas coisas, mas não se esqueçais das outras. Ou seja, vocês dão dízimo disso, dízimo daquilo, dízimo daquilo, dízimo daquilo, dízimo daquilo. Ok, faça isso. Por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque tem um monte de gente aí que é apaixonado pelo dinheiro. Crente, tá bem? Porque do ímpio eu não falo do ímpio. Coitado do ímpio, irmão. O ímpio está perdido e vai para o inferno. Não dá nem para comparar, né? Estou falando de crente, que diz que ninguém fala sobre dízimo no Novo Testamento. Jesus nunca falou sobre dízimo. Falou, meu irmão, aqui você não lê a Bíblia. Isso aqui não é nem teologia, isso aqui é português. É compreensão de textos. Isso aqui não é teologia. Ele disse, vocês dizimam do coentro, vocês dizimam da hortelã, vocês dizimam disso. Façais essas coisas. Ou seja, Jesus está dizendo, sim, dizimem. Só que não deixe de fazer as outras. Está conseguindo compreender? Ou seja, Jesus está dizendo, olha, busque a justiça, a misericórdia, a fidelidade, mas também dizime. Só que não, por que eles faziam? Eles achavam, os fariseus, o povo dessa época, esses aqui que ficavam apinhados aqui, eles achavam que... por que Jesus diz isso? Por que eles falam, meu irmão, quem é que mexe com campo, com solo, com plantação, essas coisas? Tem alguém aqui que mexe com isso? A irmã planta o quê? Batata. Louro?
Couve, tá bem. Irmã, imagina você. Imagina, olha aqui, vamos usar o exemplo da nossa irmã. Imagina você tirar o dízimo da couve. Não, você tem que pegar 10% daquele molho de couve. Você tem que ser meticuloso. Então, pera lá. Então ela tem aqui 1, 2. Hoje tem balança, amém ou não amém? Naquela época não tinha balança. Opa, então essa aqui tem 1, 2. Ô irmão, ih, perdi a conta. Eles faziam isso. Eles davam o dízimo, a 10ª parte de tudo. Então eles eram meticulosos. Por quê? Porque eles achavam que era assim que agradava a Deus. Eu vou pegar aqui o dízimo da couve, ou seja, eu vou pegar a 10ª parte da couve. Ô, meu irmão, eu nem sei qual que é o tamanho de um ramo de couve, eles contavam. Então, o que Jesus está dizendo? Vocês dão o dízimo de forma meticulosa, só que vocês não cumprem com as outras coisas. Façam uma, ou seja, o dízimo, e também a outra. Mas o povo que ama dinheiro, a crentaiada aí, tudo apaixonado por dinheiro, e não tem problema nenhum se você é apaixonado por dinheiro, eu sou, se você não quiser ser apaixonado por dinheiro, dá o teu para mim. Amém? Amém ou não amém? Só que se deixa levar, é dominado pelo amor ao dinheiro, esse tipo de crente, então, que eles dizem isso, não, Jesus nunca falou sobre dízimo, dízimo é coisa do Velho Testamento. Como nunca falou? Porque você nunca leu a Bíblia. O que Jesus estava criticando era, vocês observam o dízimo de maneira superficial. Cadê aqui? Não está aqui mais o princípio da paternidade, o princípio da responsabilidade. Ou seja, vocês cumprem o dízimo de maneira fria, calculista. Se passar aqui 1 cêntimo, meu irmão, se passar 1 cêntimo aqui já foi, devolve. Não, meu irmão, não é isso que Jesus está dizendo. Vocês nem conhecem os princípios do dízimo, da prática. Então vocês fazem de maneira metódica e automática. Como eu falei para vocês, tem crente aqui, você dá o dízimo por quê, meu irmão? Não sei. Todo mundo dá, eu vou dar também. E você, meu irmão? Eu dou o dízimo porque precisa pagar as contas da igreja. Não, meu irmão, não é nada disso. Não é nada disso, eu já falei aqui. Você acha que Jesus precisa? Você acha que Deus precisa do teu dinheiro para poder fazer essa igreja aqui funcionar? Ele não precisa, meu irmão. Não precisa. Olha o que Jesus disse. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, o povo estava abanando assim com as folhas de palmeira e gritando Hosana, Hosana, Hosana. E o povo falou assim, Senhor, quer que a gente peça para que eles parem de te adorar? Ele falou assim, se eles não me adorarem, as pedras vão adorar. Você acha que eu não posso fazer as pedras me adorarem? Ô, meu irmão, você acha que Deus precisa do teu dinheiro? Você que precisa entregar para Ele e se colocar como responsável, como comprado. É você que precisa. Nós é que precisamos. A gente tem umas ideias malucas. Olha aqui. Você acha... Ô, meu irmão, e Deus, ele faz umas coisas muito doidas. A Bíblia, nossa Bíblia vai dizer que Deus chamou 2 milhões de pessoas, 2 milhões de escravos. Quantos milhões? 2. Presta atenção. 20% de Portugal. 2 milhões de pessoas. De escravos. E falou, olha, amanhã eu quero que vocês, cada casa, mate um cordeiro e faça uma Páscoa para mim. Amanhã! Ô, meu irmão, olha aqui para mim. Vamos fazer uma conta rápida? Eu sou engenheiro, mas não sou muito bom de conta. 2 milhões de pessoas, vamos imaginar que aquele povo gostava de fazer filho. Vamos imaginar que aquele povo tinha, sei lá, 200 mil famílias. 10 em cada casa. 200 mil famílias, amém? Amém ou não amém? Amém. Onde você arruma hoje, em Portugal, 200 mil cordeiros?
Tá bem, vamos facilitar. Vamos para o Brasil. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, né? É maior. Onde que se arruma no Brasil hoje 200 mil cordeiros? Agora olha aqui para mim o que Deus fez. Deus pediu para 200 mil famílias de escravos. De escravos! É assim que Deus age. E o povo arrumou 200 mil cordeiros. Sabe por quê? Pergunte para mim por quê. Porque quando Deus pede e o filho ouve, ele dá um jeito. Agora, quando não é filho, arruma uma desculpa. Como assim, Senhor? Eu sou um cordeiro, eu sou escravo. Como que eu vou arrumar um cordeiro agora no meio da noite? O espírito da morte vai passar. E se na tua porta não tiver o sangue do cordeiro na verga, meu irmão, tchau, tchau pra você. Arruma, irmão. Arruma. Então, olha aqui. Por que eu decidi começar o nosso princípio dos dízimos com esse texto? Porque muitos cristãos apegados ao dinheiro, que amam mais o dinheiro do que qualquer outra coisa, costumam defender essa ideia de que o dízimo é coisa do Antigo Testamento. Nem é coisa do Antigo Testamento. Então, meu irmão, olha aqui. Aqui não tem isso. Ah, mas dízimo é coisa da lei. Quem já ouviu isso? Ah, mas você já ouviu isso aí, irmão? Não, dízimo é coisa da lei. Dízimo é coisa da lei. É que o povo de Israel, é só para o povo de Israel, isso aí. Hoje não precisa mais. Jesus aboliu a lei. Olha só as coisas que a gente ouve. Se você não ouviu, você vai ouvir ainda. O dia que você disser para alguém que você é, o dia que você, olha aqui para mim. O dia que você falar lá no teu trabalho para aquela tua irmã que não sabe nada de Jesus, que você dá 10, 15, 20% do teu dinheiro para a igreja todo mês, ela vai doidar. Vai porque eu contei aqui para os meus colegas aqui, eles falaram, o que é isso? Como é que é assim? Eu falei, senta aqui que eu vou te explicar, meu filho. Está conseguindo compreender? Então, o dia que você começar a falar com as pessoas sobre isso daí e mostrar para eles que é normal, que você não é apegado ao dinheiro, que Deus te abençoa, que Deus te prospera, eles vão começar a criticar, eles vão até estudar a Bíblia. Tem uns que vai até estudar a Bíblia, irmão, para poder te refutar. Uma pessoa, eu falei do que grava a Bíblia e a minha filha ia ter algum meio. Olha aí. Irmão. Eles não entendem por quê? Porque eles servem a um outro Deus. Eles servem a Mamon. Então, eles acham que o dinheiro é tudo. Eles até mentem. Dizem que não. Não, claro que não. Eu gosto de ter dinheiro aqui só para poder... Né, o dinheiro é um meio. Ele tem até uns discursos muito mentira. Eles servem a Mamon. Também tem crente assim também. Repito, o problema é o crente, meu irmão. Porque o pessoal do mundo ele já vai até para o inferno, eles vão. Então, o problema é o crente que pensa assim. E tem muito, viu? Tem muito. Então, a primeira coisa que a gente ouve dessas pessoas que têm resistência é isso. Que era da lei, que era de Israel, que Jesus nunca disse, que no Novo Testamento não tem, o dízimo é da lei, o dízimo sei o quê, não preciso mais fazer e tal. Então, olha aqui para mim. Vamos ser coerentes? Então, vamos ser coerentes. Fala para ele, para esse crente seu aí que precisa se converter a seu amigo. Fala para ele, então vamos ser coerentes então. Então se é coisa da lei, então também não pode apresentar criança. Porque apresentar criança é coisa da lei. Então também não pode honrar de pai e mãe, porque honrar pai e mãe é coisa da lei. E tantas as outras 613 leis, que são a lei, também não precisa fazer. Não precisa honrar pai e mãe. Pode adulterar, porque adulterar é coisa da lei. Tem coisa mais da lei do que os 10 mandamentos? Que você achava até pouco tempo atrás que a lei era só 10 mandamentos? E eu tive que atravessar o oceano para te ensinar que são 613? Amém ou não amém?
Liberou geral, irmão. Porque se é coisa da lei, vocês já pararam para pensar que a única coisa que é da lei é o dízimo para eles? O resto pode tudo. Tem uns que até guardam o sábado. O mesmo povo que diz que o dízimo é da lei para não pagar, é o mesmo povo que cumpre o descanso do sábado. É incoerente. É porque eles estão enganados pelo espírito de Mamon. Aliás, nada mais da lei do que apresentar criança. Agora o dízimo, ele é anterior à lei. Antes de Moisés, olha aqui, 400 anos antes de Moisés escrever a lei, já se dava dízimo em Israel. Como assim, pastor? Quantos anos o povo de Israel ficou no Egito? 473 anos. Eles ficaram escravos no Egito. Amém ou não amém? Nós vamos estudar aqui que Jacó dizimou. Você não compreendeu. O povo de Israel ficou 433 anos no Egito. As primeiras 70 famílias que foram para o Egito foi a família de Jacó. E Jacó dizimou. Como é que pode? Moisés ainda não era. Oi, Moisés não era nem. Aqui, Moisés ainda estava lá com Deus ainda. Quando Jacó já estava dizimando. Como que é da lei? Não pode ser. Pode ser. Abraão, que era avô de Jacó, já dizimava. Isaac já dizimava. Ou seja, quando Moisés institui a lei, esse povo que gosta de falar que dízimo é de lei, quando Moisés instituiu a lei, já se falava de dízimo, ou seja, ele, olha aqui, atrasadinho, meu irmão. Moisés também. Porque quando ele foi falar sobre dízimo, isso aí já é notícia velha, Moisés. Você vai escrever sobre dízimo? A gente já faz isso daí já tem um tempão. Isso é jornal de ontem. Está conseguindo compreender ou não? Então, presta atenção. Se você entrar em qualquer igreja hoje, olha, vou falar das igrejas do Brasil também. Porque até as igrejas têm mais de 1.000 pessoas, então as igrejas com mais de 1.000 pessoas têm de qualquer tipo de gente. Se você entrar em qualquer igreja lá, pode perguntar para pastor, para professor de escola bíblica dominical, olha, que me explica sobre o dízimo. Dificilmente eles vão te explicar. A resposta geralmente é, irmão, você precisa dizimar para ajudar a obra. Lá no Brasil, vocês sabem, tem muitos pastores, muitos homens renomados, enfim. E um deles, que eu gosto muito, é o pastor Aloysio Silva. Ele é pastor da Igreja Videira. A Igreja Videira tem mais de 20.000 membros. É uma igreja grande, ele é um homem homem de Deus mesmo, pastor Aloysio Silva. Ele escreveu um livro que se chama, anotem aí, 21 dias de investimento na casa de Deus. Um livro tremendo. Talvez acho que você até encontre para comprar na internet. 21 dias de investimento na casa de Deus. E é impressionante que logo que você começa a ler o livro, você já fica... Quer que eu anote aqui? 21 dias de investimento na casa de Deus. É o pastor Aloysio Silva. Ele é pastor presidente da Igreja Videira. Uma igreja enorme. Então, quando você começa a ler o livro, é impressionante, porque ele diz assim, olha, eu não sou dizimista.
Aí você fala, pera lá, eu comprei um livro sobre prosperidade bíblica e o pastor que diz que é pastor diz que não é dizimista. Mas não para não, meu irmão, continua. Aí você continua assim, mais 2 ou 3 páginas e ele fala assim, eu não acredito que o dízimo seja como a maioria das pessoas acredita. Ok. E aí ele fala assim, eu também não acredito que o Novo Testamento fale de dízimo. Você já está na página 20, você já não parou. Teve gente que já para e já fala, não, tem alguma coisa errada. E ele vai dizer assim, que para mim é o fundamental. Eu não entendo que o dízimo é um ponto de chegada, um ponto de chegada na fé cristã. Ele diz, eu acredito que o dízimo é o ponto de partida da fé cristã. Ou seja, o dízimo não é depois que você está maduro. O dízimo é quando você não está maduro. Porque ele é o ponto de partida. Ele é o ponto de início da tua caminhada com Deus. E você vai entender, nós vamos falar sobre isso. Por quê? Preste atenção. Nós, cristãos, não devíamos ser dizimistas da maneira que pensamos que deveríamos ser. Eu já te falei aqui que eu ia ter que desconstruir muita coisa que a gente tem. E depois que você começa a ler o livro, você vai falar, eu também não acredito que o Novo Testamento fale de dízimos, não. Mas parece incoerente, mas vai com calma. Aí ele vem falar de prosperidade e acha que não devo ser dizimista. Presta atenção, nós não devíamos ser dizimistas. Como assim, pastor, nós não devíamos ser dizimistas? Quem que é dizimista? Não, formulei bem mal a pergunta. Quem é o dizimista? Não. O dizimista é aquele que dá 10%. Lembra de Mateus 23, 23? Nós devíamos entregar além disso. Somos chamados dizimistas porque entregamos 10%. Mas aí eu te pergunto, será que Deus te chamou para entregar 10%? A maioria das pessoas acreditam assim, elas têm esse pensamento sobre dízimo. Então para eu poder cumprir com a lei do dízimo, aqueles que querem cumprir a lei, aqueles que querem cumprir a lei, que não é lei, tem que ser 10%. Agora que eu já sou maduro na fé, agora eu vou começar a dizimar. Ou seja, o cara cresceu, a pessoa cresceu espiritualmente e a ponto de começar a praticar o dízimo. Está conseguindo compreender o que eu estou dizendo? Quando, na verdade, praticar o dízimo tinha que ser no início. Sabe por quê? Pergunte por quê. Porque você só aprende a temer a Deus depois que você dizima. Abre sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 14. Você precisa temer a Deus no início da tua fé cristã ou no final? No início. Logo, se eu tenho que dizimar para poder aprender a temer a Deus, eu tenho que fazer isso quando? No início ou no fim? Deuteronômio capítulo 14, verso 22. Presta atenção. Darás pontualmente o dízimo de todos os produtos da tua semente, que foram produzidos no campo de ano em ano. E comerás na presença do Senhor Jeová teu Deus, no lugar que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome. O dízimo do teu trigo, do teu vinho, do teu azeite, e os primeiros partos das tuas vacas e do teu rebanho. Para quê? Para aprender a temer continuamente o Senhor Jeová teu Deus. Ou seja, vamos fazer aqui um exercício
de gramática, de concepção, de interpretação de texto. Pega a última vírgula lá. Então, tem a última vírgula, de trás para frente. Para que aprendas a temer continuamente o Senhor teu Deus, dará... Volta para o início agora. Darás... Esse é o significado. Amém ou não amém? É assim que a gente interpreta o texto. Ou seja, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus... Porque ele está depois da vírgula, ou seja, tudo que está depois da vírgula é para explicar o que disse antes. Eu estudei letras também há alguns anos. Então, olha aqui para mim. Para que aprendas a temer continuamente o Senhor Jeová teu Deus, darás pontualmente o dízimo de todos os produtos da tua semente. Ponto. Ou seja, para que você aprenda a temer o Senhor continuamente. Ou seja, você aprende a temer Ele no primeiro dízimo, no segundo, no terceiro, e você vai aprendendo a temê-lo continuadamente todos os meses em que você entrega o dízimo. É por isso, meu irmão, que depois de muito tempo dizimando todos os meses, se Deus vir para você e falar, olha, o negócio é o seguinte, esse mês eu não quero só o dízimo não, eu quero mais tanto, você já teme ele a ponto de falar, olha, então toma. Porque eu sei que mesmo que se não tiver, o Senhor vai prover. Porque você já teme ele a ponto de. Está conseguindo compreender? Por isso tem que ser no início. Por isso que você tinha que estar aprendendo isso aqui nos dias seguintes da tua conversão. Praticar o dízimo é o ponto de partida da fé cristã. Você, quando aceitou Jesus, você tinha que depois fazer um curso intensivo sobre batismo, sobre ceia e sobre dízimo. A nossa fé está alicerçada naquilo. Na importância do batismo e tudo aquilo que o batismo traz como consequência para a tua vida. Porque o batismo é a declaração física que você deu para o mundo espiritual, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua existência. E isso mudou a tua vida. Que você continua esperando e crendo que Ele virá te buscar. E que você continua pertencendo a Ele. Amém ou não amém? Agora, no Novo Testamento, a questão do dízimo não é clara. Por quê? Porque o dízimo é tão antigo que ele vai até o Éden. Nós já fomos lá no Éden, não fomos? Já falamos sobre isso. Então, no Novo Testamento ele não aborda de maneira muito clara. Amém ou não amém? E olha aqui para mim. Eu já expliquei, a gente já falou sobre a maneira como Jesus estabeleceu os novos padrões de relacionamento com Deus. Não falamos sobre isso? Nós já falamos. Nós já falamos que Jesus estabeleceu um novo padrão de relacionamento com Deus. Você, quando aceitou Jesus, o seu padrão de relacionamento com Deus e de vida em santidade mudou. Então, se você odiava o teu irmão, se você era aquele crente todo nervosinho, e qualquer coisa odeia o irmão, parou. Já não pode mais odiar o irmão. Se você era aquele crente que gostava de ocultar algumas coisas e transformar algumas em verdades em verdades, você que é mentirosinho, também já não pode mais. Porque ele elevou o nível de relacionamento com Deus até um lugar que,
Ou seja, se você, antes, já falei sobre isso, se antes você tinha que praticar um ato sexual para poder ser considerado adúltero, quando Jesus veio, ele falou, agora mudou o negócio aqui, você não pode nem pensar. Se você pensar no fulano ou na fulana, já adulterou com ele. Ou seja, estreitou o negócio. Agora imagina se ele fosse falar, se o dízimo é tão antigo quanto o Éden, imagina o que ele não falaria para você sobre o dízimo hoje. Ele estreitou o relacionamento. Nós vamos falar sobre isso. Vamos chegar lá. O que Jesus pensa sobre dízimo? Ai, pastor, não vai ser fácil, vai ser difícil, eu sei que vai. Mas vai por mim, depois que você começar a praticar esses princípios todos, a sua vida vai mudar, irmão. Vai mudar, depois você me conta. Nem sempre é fácil. O povo de Israel, eles davam 2 dízimos por mês. Quantos dízimos? 2. Fora as ofertas todas. Sabe quantas ofertas tinham por dia em Israel? Mais de 60 cordeiros eram sacrificados por dia. Ah, pastor, mas é porque era em Israel todo. Que Israel todo, meu irmão? Menos de 2 milhões de pessoas. Desse tamanho, eles eram pequenininhos, viviam em tribo, viviam em tenda. Quem está aí? Então, eu entreguei, vou finalizar já, tá bem? Você me dá 5 minutos? Então, eu entreguei para vocês aí os dízimos. Já que o povo falou que o dízimo é do Antigo Testamento, é coisa da lei, então vamos entendê-los. Ah, o dízimo é coisa da lei. O dízimo não. Os dízimos. Porque o povo de Israel dava 5 dízimos. Ah, pastor, mas você falou que era 2. Era 2 de vez em quando. Então, num determinado mês, nós vamos estudar sobre isso. Num determinado mês era um e outro. No outro mês era o outro e um. Mudava, dependendo do ano. Amém? Então, eram 5 tipos de dízimo. Quantos tipos de dízimo? 5. Eu já falei sobre isso aqui alguma vez, assim por cima e tal, mas nunca me aprofundei. Mas nós vamos se aprofundar agora. Tá bem? Então, tá aí, você guarda para trás para a próxima aula. Tá aí o Maaser Rishon, que é o primeiro dízimo. O Maaser Sheni, que é o segundo dízimo. Maaser Ani, que é o terceiro dízimo, dízimo dos pobres. Porque não pode ter pobre em Israel. Já falei sobre isso. Não pode ter pobre em Israel. Então, tem um ano que é dado o dízimo dos pobres. Então, é dado o dízimo para todas as pessoas pobres e carentes. E as ofertas também, que são os tzedakas, que são as ofertas de justiça. Olha aqui. Se você estiver caminhando em Israel e na calçada, um homem pobre qualquer, olhar para você e falar tzedaká, ou seja, ele está falando para você, faça justiça comigo. E aquela oferta que você der para ele, Deus vai te recompensar em secreto. Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 6, quando ele fala, não deixe que a sua mão direita veja o que você dá. É dessa oferta que ele está dizendo. Então ele vai te dizer, olha, quando alguém falar, faça justiça comigo, dê a oferta. Não deixe que uma mão veja a outra. Ou seja, ele está dizendo, por quê? Aí ele continua falando no texto. E ele vai falar lá na frente, quando for os horários, vá no teu quarto, feche a porta, e o Deus que te dará no secreto. Ou seja, quando você cumpre justiça com alguém, Deus te entrega aquilo que você combinou com ele no secreto. Porque essa palavra... Abre lá rapidinho, já terminei. Mateus capítulo 6. É que a gente vai lendo a Bíblia, irmão, e vai atropelando as coisas. Não quer saber o que as coisas significam, e vai lá e tira, e sai atropelando. E aí perde esses segredos, que são totalmente o cerne da nossa fé. Mateus capítulo 6, já veio aqui agora, de fresquinho do céu, nem ia falar sobre isso. Mateus capítulo 6.
Você achou? E ainda lá na frente, ele ainda vai falar sobre algo poderoso. Verso 1, olha lá o que ele está dizendo. Guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Deste modo, não tereis recompensa diante do vosso Pai que estás nos céus. Quando, pois, deres esmola, essa palavra esmola, risca na tua Bíblia aí, escreve tzedakah. Essa palavra aí, esmola, é tzedakah, ou seja, quando você fizer justiça, porque ele está falando de justiça. No verso 1 ele falou justiça. Então agora ele vai falar, quando alguém pedir para que você faça justiça com ele, olha o que ele vai dizer. Pois quando deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Lembra que eu falei das sinagogas? Então o que eles faziam? Eles pegavam esses pobres e colocava eles dentro da sinagoga, e escolhia quem que ia participar do culto, só para poder mostrar para os outros o quanto que nós somos bons, o quanto que nós somos compassivos e justos, porque eles nem poderiam estar aqui na sinagoga. Consegue compreender? Para serem louvados pelos homens, olha lá. Assim, quando os deres a tzedakah, ou seja, quando fizeres justiça com alguém, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua tzedakah, para que a tua justiça fique em secreto. Olha só, quando você faz justiça com alguém, aquilo fica em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Olha o que ele está dizendo. Quando você faz justiça com alguém, aquilo que você pediu para Deus em secreto, ele vai te dar na frente de todos. Ô, irmão, para de graça. Esse aqui é mais um princípio, tá? É o princípio da tzedakah, ou seja, faça justiça comigo. Então, lá em Israel tem muito disso. Você passa, as pessoas falam, faça justiça comigo. Ele faz assim com a mão. Faça justiça comigo. Ele fala, tzedakah. Se você fizer isso, aquilo que você combinou com Deus em secreto, ele vai te dar publicamente. Só que você não pode fazer isso de maneira pública. Como assim? Você não pode fazer isso só para agradar o público. Porque senão aquilo que você combinou com ele em secreto não vem. Vê como Deus age? Glória a Deus. Alguém aprendeu alguma coisa aí hoje? Dízimo dos pobres é o Maaser Ani. Tem o Terumah HaMaaser, que é a oferta do dízimo, também conhecida como dízimo dos dízimos. Acho que o irmão Guilherme comentou sobre isso uma vez, que tinha estudado sobre esse dízimo. E o Maaser HaMelech, que é o dízimo do rei. Nós vamos estudar todos eles lentamente, um por um, para você compreender o que você não está fazendo. Nós vamos aprender o que você não está fazendo, para depois você aprender o que você tem que fazer. Desses 5 dízimos, 3 deles são impossíveis de fazer hoje. Amém ou não amém? Alguma dúvida? Não? Glória a Deus. Então, estou com o dever cumprido, né? Mas ninguém vai sair daqui com dúvida. Está pago, né, Jesus? Olha aí, Senhor. Olha lá, está feito. Amém ou não amém? Então vamos praticar aquilo que aprendemos? Não é verdade?